Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gente de Expressão, o podcast onde a gente recebe os maiores e mais significativos de Indaiatuba. Para falar comigo hoje, eu tô aqui com o Matheus Kunde, com o Matheus Cardoso, da W1 Consultoria. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Gabi. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, construção de patrimônio e liderança. Mas antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. E primeiro ainda Fire, soluções de segurança contra incêndios, com quase 30 anos de tradição, confiança em excelência. Mais de 18 mil treinamentos realizados e mais de 12 mil clientes atendidos. Também agradecer a Alpes Fundações, que tem as melhores soluções para sua obra. Execução eficiente com espaços pequenos, terrenos inclinados ou em períodos chuvosos. Serviços como estacas escavadas, mini-hélice contínua, sondagem de solo, entre outros. Para saber mais, acesse o grupoalpes.com.br. E também gostaria de convidar vocês para conhecer um pouquinho do estúdio online da Rio Investidora e Construtora. Então, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar aqui para vocês como surgiu a W1 Consultoria e o que a empresa é hoje. Bom, podemos começar então, né? Podemos. Bom, boa tarde, né, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Gabi, Grupo Mais Expressão. Meu sócio, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, tudo jóia? Tudo bem. Bom, a W1 Consultoria é uma empresa que surgiu em 2010, né, aqui no Brasil, para tratar exclusivamente de planejamento financeiro pessoal. É claro que ao longo desses 16 anos, a W1 foi se especializando cada vez mais em planejamento financeiro, trazendo a cara da W1 para o produto. Né? E hoje, né, além de ser a empresa mais relevante no mercado nacional em planejamento financeiro pessoal, é a empresa que mais impacta a vida, né, do brasileiro em geral. Né? A gente trabalha na ponta, digamos assim. Eu acho que, complementar um pouquinho, eu acho que essa relevância do trabalho que a W1 faz é muito relativo ao tempo que a gente está no mercado e não só porque ela está há muito tempo no mercado, mas ela já nasceu derivado de um modelo que já era fundamentado lá na Europa. Então, esse tempo todo foi a adaptação para o nosso mercado, para a população brasileira, como que a gente consegue impactar da melhor forma possível a vida das pessoas, que no fim das contas é isso que importa. Quando a gente fala assim de impacto, de consultoria, a gente pensa muito sobre a nova era do planejamento financeiro familiar. O que é isso para vocês? Olha, eu acho que a gente tem um cenário que as pessoas estão... hoje a gente tem muito acesso à informação e isso é utilizado para o bem das pessoas, né? Todo mundo busca ou sabe que precisa buscar as informações para tomar as decisões e hoje em dia isso acaba agindo de uma mão dupla, né? O excesso de informações também acaba confundindo muito a cabeça da população. Então, eu vejo o nosso cenário como uma evolução contínua de como foi toda a relação da nossa população com o dinheiro, né? Ela foi evoluindo e hoje, não sei se eu consigo separar numa era assim. Você consegue, Matheus? Eu consigo fazer uma comparação que acredito que caia bem aqui para o nosso cenário. O planejamento financeiro pessoal, ele é tratado hoje como já foi tratada a medicina antes de existir a internet. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas vinham de crenças medicinais, elas vinham de tratativas familiares, né, da medicina própria e dava certo ou errado ali. Comprovada só empiricamente, 100% empírico. Com o advento da informação, principalmente a internet, ainda que o Google não seja o médico ideal, né, o médico resoluto, ele... acredito que mais ajuda que atrapalha nesse sentido. Sim. Né? Mas ainda assim é perigoso. Existe essa via de mão dupla. A pessoa começar a executar um tratamento para algo que ela acha que tem, porque ela viu no Google,
é perigoso, nocivo à saúde. No planejamento financeiro pessoal, nós estamos passando por esse momento agora. As pessoas vêm de crenças familiares, de tratativa com o dinheiro. Me falaram que é assim, ou meus pais sempre fizeram assim, então sempre deu certo. Passando por um momento agora de super informação. Então, tá todo mundo falando, todo mundo, muita gente. Né? Tem bastante gente do mercado e até gente de fora do mercado dando dicas sobre o que deve ser feito nas finanças pessoais. Quando o próprio nome pessoais, né, a palavra pessoais das finanças, faz com que essa informação seja muito generalista. Sim. E aí, quando nós temos uma informação generalista tratando de planejamento financeiro, acaba não funcionando para ninguém individualmente. Se faz necessário, né, essa consultoria especializada e personalizada. Se funciona para todo mundo, não é ótimo para ninguém. Essa que é a ideia. Falando um pouquinho dos mitos, já puxando essa parte de internet, planejamento financeiro é só para quem tem muito dinheiro? Olha, o planejamento financeiro, ele é obrigatório para qualquer pessoa que lide com o dinheiro. Isso não é tão óbvio quanto parece, falando em voz alta, porque as pessoas às vezes pensam isso, né? Planejamento financeiro é para quem tem muito, ou pensam o contrário, planejamento financeiro é para quem está devendo dinheiro. Planejamento financeiro, ele é como cuidar da saúde, ele é como cuidar do seu veículo. Você precisa cuidar sempre, tomar conta, trabalhar o planejamento financeiro de forma profissional. Ainda é opcional, né? Ainda que recomendado, mas não trabalhar planejamento financeiro, não planejar nada, pode ser muito nocivo. Né? Então, eu separaria assim. Quanto mais a pessoa tem, quanto maior a capacidade de poupança de uma família, maior a aderência ou a provável aderência dela ao planejamento financeiro, a uma tratativa profissional. É a mesma ideia do profissional da área da saúde. O profissional, claro que ele muda a vida de pessoas, mas se ele pegar um aluno que já se exercita frequentemente, já faz uma corrida todo dia, já se alimenta bem, a chance desse aluno ter mais resultados com o profissional especialista é maior. Até porque o especialista vai ter mais formas de otimizar o desempenho desse atleta. Isso. Então é a mesma ideia, né? Quando você tem mais ativos e mais capacidade de gerar ativos, isso na forma como a gente vive o mundo te dá acesso a oportunidades. Então o nosso trabalho é sempre servir como esse mapeamento e essa otimização. Isso não significa que ter obrigatoriamente apenas mais renda vai trazer mais aderência ao planejamento ou mais felicidade por causa disso. Não, renda por si só, sem capacidade de poupança, sem poupar dinheiro para fazer essa adequação financeira, meio que não serve para nada. No trabalho de vocês, qual que é o erro que vocês mais veem que pessoas que não têm esse acompanhamento profissional cometem em questão das finanças? Olha, é bastante difícil, Gabi, dizer o que é o maior problema, porque é bastante variado e todas as opções têm diversos casos. Pensando agora, acho que eu vou destacar uma que é a menos intuitiva, mas uma das mais observadas, que é a pessoa, quando ganha mais, ela automaticamente gasta mais. Então, ela consegue ascender na forma de geração de renda, é promovida, tem um negócio próprio que gera mais um caixa. É tão fácil a pessoa adequar o padrão de vida para o novo ganho, e isso faz com que ela não só não execute um potencial que ela poderia ter, como faz com que fique mais arriscado o negócio. Porque se ela para de ter essa renda, agora ela assumiu esse tanto de gastos. Então, a aparente falta de correlação entre ganhar mais e conseguir investir na mesma proporção. É tirar da ideia que ganhar mais é gastar mais também. Exatamente. E é uma coisa, psicologicamente falando, é muito fácil acontecer. Por isso que acontece tanto. Então, trazer à luz de uma forma consciente, olhar sobre esses hábitos e essas formas é bastante importante, bastante relevante, na minha opinião. Eu tenho um erro que é quase que 100%... Você acha que é o destaque? Não, eu tenho certeza que é o destaque, na verdade. Eu diria que 95% das pessoas cometem esse erro, que é quando fazem... Né, os que fazem a avaliação antes de tomar uma decisão financeira, então para quem faz, geralmente faz a avaliação somente sobre esse assunto. Vou dar um exemplo. Quero comprar um carro. Sim. A pessoa pode até tomar a melhor decisão possível, da melhor maneira matematicamente viável de fazer essa aquisição. Mas ela não leva em consideração os outros objetivos financeiros. Isso ninguém faz. E para nós, planejadores, fazer o planejamento de um objetivo financeiro sem conhecer todo o resto, né, das informações financeiras da pessoa,
não dá para fazer, não dá para garantir que essa é a melhor maneira de conquistar o objetivo. Exato. Então, se para um profissional lidar com apenas uma estratégia sem saber do todo pode trazer dano, imagina o leigo. Né? Então, esse com certeza é o principal. Com E certeza. falando um pouquinho desses erros que são cometidos, quais são os hábitos simples assim que podem ajudar alguém a sair desse descontrole? De estar gastando demais porque começou a ganhar mais? Ou que, enfim, só está olhando para um lado da coisa? Vou destacar um ponto bem breve, porque se relaciona diretamente com o que eu falei. Tá bom. Que é colocar os gastos no papel. Pelo menos uma vez, você precisa colocar tudo no papel, uma fotografia do seu cenário, para entender para onde está indo o seu dinheiro e no que aquilo pode te trazer de benefício presente e futuro, para você poder ponderar os dois. Então, dessa forma, fica muito mais fácil, porque se torna uma decisão mais consciente do que ela seria se você não soubesse para onde está indo o seu dinheiro. Às vezes você precisa colocar Gastar aquilo mais. na sua cara, né? Isso, agora meu salário vai subir R$2.000. Então, eu posso me planejar e aumentar o meu lazer, que às vezes eu estava me restringindo porque eu não ganhava o suficiente para pagar as contas, e sobrar. Eu posso aumentar uma parte no lazer, mas eu preciso me preocupar com o quanto eu estou colocando para mim mesmo no futuro. Sim. Já que você fez o link com o que você falou, eu vou fazer um link com o que eu falei. Já, as pessoas, já que está com o papel na mão, né? Já está com o papelzinho ali, anotando os gastos, aproveita o outro lado da folha e anote, então, todos os objetivos financeiros que você gostaria de conquistar de hoje até o fim da sua vida. Pelo menos superficialmente ou com a maior profundidade possível, porque talvez você não consiga traçar um plano profissional para conquistar esses objetivos. Mas olhar para eles todos de uma vez só vai pelo menos trazer a consciência de que são necessárias as escolhas. Né? A não ser que você tenha dinheiro infinito, que geralmente não é o caso. Então você precisa ter a noção de que, bom, está me parecendo bastante coisa. Vamos começar por esses 3 objetivos aqui, Exato. separar um dinheirinho para cada um. Então, isso já muda da água para o vinho, talvez não, mas da água para tônica zero, já a vida financeira. Com limão. Com limão. Beleza. E qual que costuma ser o perfil das pessoas que vão procurar a consultoria de vocês, a ajuda de vocês? A maioria das pessoas que procura... Vamos começar diferente a resposta. Poucas pessoas, ou menos pessoas do que deveriam, procuram, porque o trabalho funciona para majoritariamente todo mundo. E já um pouco a mais do que num passado recente. Um pouco a mais. Relativamente. Passando um paninho ali, né? Para a procura das pessoas. Estamos evoluindo. Tá. A gente está evoluindo. Apesar da evolução... Passinho de cada vez. Esses passinhos estão acontecendo, né? Então, quem procura, quase que sempre é porque tem algum problema que poderia ter sido evitado, mas não foi. Se tivesse procurado antes, estava resolvido. Tem Muito um pequeno incêndio, pelo menos. Semelha-se à advocacia, né? A galera procura por contencioso e não por preventivo. Exatamente. Na consultoria financeira, geralmente para o contencioso. É para quando tem um BO financeiro, não necessariamente uma dívida, mas talvez uma decisão que tem que ser tomada anteontem e que agora já está mais do que emergencial. Então, é esse perfil de cliente. E aí, de todas as rendas. Né? Não necessariamente... Eu costumo dizer que quanto mais zeros tem os problemas. Mas eles não mudam. Sim. Os problemas são os mesmos. Então, aumenta a escala. Aumenta a escala. Eu acho que dá para destacar um outro perfil que é bastante interessante, que procura a consultoria, mas que é definitivamente menos frequente, que é a pessoa que está na beira de uma oportunidade nova. Então, Matheus, vendi uma casa, nunca tive esse dinheiro todo na conta, não faço ideia do que fazer. Então, essas pessoas que estão do outro lado, né, da moeda, mas ainda na mesma moeda, essas pessoas procuram bastante. E acho que outro destaque que também vale a pena fazer são os perfis de cliente que geralmente têm mais resultado e têm maior aderência com o trabalho, que são as pessoas que são recomendadas pelos nossos próprios clientes. Sim. Nossa, eu conheço tal pessoa que tem bastante coisa. A hora que o nosso cliente está com a gente, entende esse fator multiplicador que a gente traz, né, que a gente falou no começo da conversa, ele naturalmente vai conhecer alguém que tem esse perfil, ele vai conseguir identificar o perfil do cliente de conseguir, com a nossa ajuda, ir para outro patamar mais rápido. Então, acho que o cliente recomendado também, e aí os perfis são todos, né? Uma tréplica rápida aqui. Por mim, pode. Pode, Gabi? Pode. Uma outra comparação.
Viver com consultoria financeira ou sem consultoria financeira é a mesma coisa do advento do GPS. Primeira vez que uma pessoa foi para um lugar desconhecido com GPS, ela viu que nada daquilo que ela pensava era verdade. Que achou? Não é, assim, mas como assim eu posso ir pelo caminho mais otimizador possível? Nosso trabalho é a mesma coisa. É chocante você ter planejamento financeiro. Pessoas no meu ciclo social próximo que não têm planejamento financeiro por algum motivo que não são minhas clientes, né? Isso é um absurdo, né? Fica o recado aí para quem é do meu relacionamento, não é meu cliente, isso é um absurdo. Quem te conhece há mais de quantos anos? Pelo menos... Não, faz 8 já. Tá. Então, essas pessoas aí... Vocês estão devendo para mim pelo menos uma conversa. Tá? Mas voltando ao nosso assunto... Uma justificativa. Elas falam, mas o seu nível de planejamento financeiro é meio psicopata. Isso aí você deve demorar muito tempo para fazer. E aí vem o custo. 1 hora semanal e muito esforço laboral para a sua vida financeira estar quase que em ordem, 100%. É isso que custa. 1 hora semanal e trabalho duro. E ficar menos doente possível. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o perfil dos clientes, um pouquinho mais sobre a empresa, mas eu queria pedir licença para vocês para apresentar nossos outros 2 patrocinadores. Então eu queria falar aqui com vocês do Hyakusen Dojo, que é o único karatê Yokushin de Indaiatuba, que eles treinam corpo, mente e espírito para adultos e crianças. Para você saber mais, é só acessar o Instagram @hs.dojo_karatê. E agora eu convido vocês para conhecer um pouquinho mais do nosso legislativo. Confira o vídeo da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Câmara de Indaiatuba acaba de criar um projeto pioneiro na formação cidadã de crianças e adolescentes. É a Escola do Legislativo, uma parceria firmada entre a Casa de Leis e a Secretaria de Estado da Educação. Tudo começou em 2017 com a criação do Parlamento Jovem, que capacitou centenas de adolescentes das escolas estaduais da nossa região. Já naquela época, o projeto deu visibilidade para iniciativas de estudantes, que simulavam sessões legislativas e puderam criar seus próprios projetos de lei. Interrompido por causa da pandemia, o Parlamento Jovem foi aprimorado e agora renasce como um dos braços da Escola do Legislativo. Desta vez, a Câmara de Indaiatuba vai fornecer videoaulas para os mais de 24 mil alunos da Coordenadoria Regional de Educação de Capivari, com foco em lições de democracia, participação popular, importância do voto, funcionamento do legislativo, entre outros temas. Além disso, os professores da rede terão acesso a um ambiente virtual com todas as aulas e materiais de apoio, que poderão ser utilizados livremente ao longo do ano letivo. Ao final de cada ano, os alunos serão capacitados para eleger seus próprios parlamentares, aproveitando o engajamento e a estrutura dos grêmios estudantis. Oi pessoal, a Câmara Municipal de Indaiatuba está muito honrada em firmar essa parceria inédita com a Secretaria de Estado da Educação para a implementação da escola no Legislativo, com nossos alunos do ensino médio. São 24 mil alunos que terão acesso a videoaulas produzidas na Câmara e que trazem noções de democracia e participação política. Para mim, é uma alegria, enquanto presidente da Câmara, participar de um projeto pioneiro em nosso estado e que tem tudo para se transformar em um modelo no Brasil. Com a Escola do Legislativo, a Câmara dá mais um passo rumo à formação cidadã de nossos jovens, os representantes políticos do futuro. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Bom, voltando ao nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês em que momento da trajetória profissional vocês perceberam que o fator humano precisava estar no centro das decisões? Boa pergunta, e acho que eu só consigo dizer logo antes de entrar na W1. Eu lembro claramente da primeira conversa que eu tive com outro Matheus, né, falando sobre a empresa, de uma conversa assim, e eu disse que o motivo pelo qual eu queria trabalhar com pessoas e com relacionamento com pessoas nessa parte objetiva, de cálculos, de estratégia da coisa, foi onde eu enxerguei naquela primeira conversa já a junção da minha formação analítica, né? Estava na faculdade de estatística quando eu tive essa conversa, e eu até lembro de dizer para o Matheus que a carreira da forma como ele tinha me descrito, que foi a carreira desses meus últimos 6 anos, está sendo, né, a carreira desses meus últimos 6 anos, era o que podia juntar esse meu lado analítico com o meu lado pessoal, que sempre foi algo que foi muito marcante na minha vida, a forma com a qual eu me relacionei com todas as pessoas em todos os momentos. Então,
naquela conversa foi o que ficou claro e foi o que fez eu começar a carreira, então. Então, o fator humano está presente na gênese do negócio. A minha trajetória profissional ela é um pouco diferente da sua, apesar de tão longa quanto, porque eu nunca trabalhei com nada com tanta veemência, né? Talvez por primeiro emprego, W1 Consultoria. E logo na primeira semana já virou propósito de vida, já entendi o quanto aquilo poderia ser benéfico para a sociedade e para mim também, né? Isso foi tão benéfico e tão encorajador e tão impactante na minha vida, na vida do Matheus também, que hoje nós fazemos o que fazemos mais pelas pessoas do que necessariamente por nós. E quando eu digo mais pelas pessoas, não só nossos clientes, mas também os outros profissionais que trabalham conosco aqui no escritório de Indaiatuba, né? Então, hoje, fica o convite para as pessoas que queiram conhecer a carreira do planejador financeiro, que é uma carreira muito gratificante, principalmente do ponto de vista de levar para as pessoas a felicidade de verdade, de forma duradoura, segura, e também trazer aquela relevância pessoal. Isso para nós é muito marcante. E além das pessoas que trabalham com vocês, quando um cliente procura W1 pela primeira vez, qual costuma ser a maior transformação percebida ao longo do processo? Essa é para eu responder, né? Tá. Pode responder. Porque são muitas transformações, mas a principal transformação do cliente é a percepção... Vai ser dura essa, tá? A principal transformação é a percepção de que ele não sabia nada a respeito da sua própria aposentadoria. Ele não sabia nem o que era aposentadoria para ele. Ele não sabia nenhum caminho para chegar lá. E logo após, a percepção de que o planejamento financeiro trouxe essa realidade e principalmente a solução, né? O planejamento financeiro, ele entrega para as pessoas o que elas geralmente buscam, né? Então, quando uma pessoa ela compra um quadro, ela não compra o quadro. Ela geralmente quer comprar o quadro já na parede pregado. O planejamento financeiro, ele tem que primeiro fazer a parede para a pessoa, para ela enxergar que tem aquela parede, depois colocar o quadro e pregar. Então, a ideia de que agora eu tenho algum plano para chegar no longo prazo e que não tem realmente o risco de eu ter que ser sustentado por alguém ou ir para uma casa de repouso à força, enfim. Vocês sentem que as pessoas ficam mais seguras? É uma segurança que é muito forte, né, Gabi? Porque é segurança daquilo que você nem sabia que era perigoso. Você descobriu um perigo iminente ali, tá seguro, calma, tá tudo bem. Acho que Exato. Eu iria pela aposentadoria. Eu acho que esse ponto que você falou da organização, da pessoa, né, conseguir construir a parede para olhar a construção que ela está fazendo, é algo que me marcou bastante nesses anos, a transformação da própria pessoa, né? Então, a gente consegue trazer essa pessoa para gastar o tempo que o Matheus falou no planejamento dela e tornar ela uma estrategista ali, né? Além da questão da segurança, acho que isso foi o que mais no começo da minha carreira me marcou bastante, de ter clientes que marcavam uma reunião comigo só para conversar, olhar os gastos que ela ia ter, para ela organizar junto comigo e no final de toda a reunião ela fazia questão de falar o quanto que fazia diferença ela estar fazendo isso junto comigo. E também nessa questão do relacionamento e da mentalidade, um ponto bastante relevante de falar sobre essa visão de transformação é o tempo que isso libera para a pessoa poder organizar. Também lembro de uma das clientes do meu início de carreira que a gente sentou, organizou, colocou tudo no papel juntos, né? Era, sei lá, terceira, quarta reunião de acompanhamento. E ela falou para mim, Matheus, é só eu estar na reunião aqui que parece que tudo acontece. Parece que eu clareia toda a minha cabeça sobre o que eu preciso fazer. Então, às vezes, o impacto que a gente causa só estando lá do lado, eu acredito que seja um impacto bastante marcante também, bastante relevante. E que sempre me marcou bastante na minha carreira. E a gente também falou um pouquinho sobre as pessoas, né, acharem que o planejamento financeiro é só para quem tem dinheiro sobrando, mas também muitas pessoas acreditam que ganhar mais dinheiro resolve todos os problemas financeiros. Na prática, isso é verdade? Sim e não. O famoso depende, cabe aqui, né? Vamos lá. O dinheiro, por si só, né, o dinheiro materialista ali, o dinheiro, uma pilha de dinheiro, ajuda muito, ou pelo menos deveria ajudar muito no preventivo.
Então, Dinheiro é ferramenta, né? Dinheiro é ferramenta, dinheiro é o uso para um bem maior. Entretanto, a sociedade, e aqui eu vou falar para a sociedade brasileira, né, principalmente, a sociedade não se preocupa ou se preocupa parcamente com prevenção de qualquer coisa. Né? Como as pessoas não se preocupam em prevenir nada, elas acabam não utilizando o dinheiro de forma preventiva. E aí o dinheiro fica somente contencioso, né? Somente para resolver problema. A gente volta na máxima, todo mês tem uma emergência. Aí você vai ouvir a emergência do cidadão, é a revisão do carro anual. Nossa, mas esse mês... Material da escola. Aniversário da minha esposa. Olha só, faz 27 anos que é no mesmo dia do ano. Né? Então, o preventivo ele funciona muito, muito melhor. Então, isso acontece para qualquer nível de renda, Gabi. Para qualquer nível de renda. A pessoa ganha 100 mil reais por mês, usa 85 mil para comprar um caminhão-pipa para pagar um incêndio. Ao invés de comprar uma caixa d'água para prover para a família. Essa metáfora acabou ficando boa, né? No final das contas. Boa. Tá. É boa. E só para reiterar, né, eu concordo exatamente com o que o Matheus falou. E a questão é, quanto maior aquele velho ditado de quanto maior a altura, maior a queda. Gosto desse. Então, a pessoa que tem uma renda maior, mas está andando às cegas, como a gente falou, se alguma coisa der errado, o tombo dela é maior. E isso faz também, não vai ser relativamente comum ou muito mais comum do que a gente imaginaria encontrar pessoas que têm rendas de dezenas de milhares de reais e têm dívidas na ordem das centenas de milhares de reais. Isso acontece também porque a cabeça da pessoa acaba pensando, pô, eu tenho 500 mil em dívida, se isso for 6 meses de salário, a pessoa trata com a mesma proporção que uma pessoa que ganha 10 vezes menos tem uma dívida 10 vezes maior. Mas isso faz com que ela entre num buraco que também vai ser difícil de sair. Então, dinheiro deveria prevenir todos os problemas, mas ele traz um lado de risco que, na prática, a pessoa, se ela não está aproveitando a renda que ela tem, ela está só ficando mais alavancada, para falar um termo. Pelo menos um termo correlato aí. Cabe mais uma metáforazinha, Gabi? Com certeza. Só mais uma, que eu pensei aqui. É semelhante a uma pessoa que está dirigindo um Palio desgovernado ou uma Ferrari desgovernada. A batida na parede vai ser bem diferente. Com certeza. E a gente falou bastante Boa, né? de pessoas, mas vocês também fazem a consultoria para o lado empresarial, né? E, assim, quais são os perfis das empresas? Sim, existe algum comportamento das empresas em si? Quer responder essa? Quero. Então, responde. Quero. Eu te complemento. Tá bom. O empresário, ele é um cara curioso. Somos empresários, né? Então, somos caras curiosos porque sentimentaliza muito a empresa. E, apesar da maioria dos empresários lidarem bem com as finanças da empresa, bem é forte, né? Melhor do que as pessoais, geralmente. Sim. Apesar disso, o que a gente vê muito é uma gestão às cegas, né? Ainda se procura mais informação, porque a gestão empresarial ela é mais difundida do que a gestão financeira pessoal. Exato. Mas existe ainda muito ponto cego, muito faturamento sem lucro, né, no ramo empresarial. E isso para qualquer nível de empresa. Claro que, quando as empresas estão mais consolidadas, geralmente significa que elas estão há bem mais tempo no mercado e já passaram aí por alguns vários ciclos, né, muito negativos. Então, o pequeno médio empresário que está numa construção empresarial ou numa empresa indo para o médio porte agora com 50, 100 funcionários, ele é o que mais precisa, né, de um plano de voo, né, de um guia estratégico, e isso para qualquer ramo. Claro que os ramos cuja sazonalidade de faturamento é maior, né? Então, ramo alimentício focado em comidas quentes, por exemplo. Sabe que nos períodos mais quentes do ano vai ter menos venda. É fundamental esse forecast aí, para falar uma palavra em inglês também, dos gastos pessoais. Bom. Empresariais, desculpa. Para eu responder essa pergunta, eu acho que é legal a gente entender, relembrar aqui, né, da onde que surgiu o braço que a gente tem para atendimento da empresa. Então, a consultoria empresarial nada mais é do que o mesmo raciocínio que a gente falou de otimização aplicado na empresa.
E a W1, ela tem a operação de planejamento financeiro pessoal desde sempre. E no percorrer do caminho, nasceu esse braço de atendimento para o CNPJ, pensando justamente no empresário que precisa lidar com as finanças pessoais e empresariais e otimizar as duas ao mesmo tempo. E é muito comum é muito comum o empresário deixar o pessoal de lado e focar na empresa até ela dar certo. Então, a importância na gestão do ativo empresa desse meu cliente empresário é algo que é extremamente relevante, porque o empresário de sucesso, aquele que vive a empresa dele, na maioria dos casos é o plano de aposentadoria dele, essa empresa, ou o plano de sucessão para a família dele, os filhos, as filhas. Né? E o atual, e a renda atual. Então, é muito importante para a saúde daquela pessoa que a empresa dela esteja saudável. Então, eu acho que o que mais tem, o empresário que mais tem o perfil do que a gente consegue agregar é esse perfil de empresário que ele vive, respira a empresa dele, porque o que a gente mais consegue agregar é a sinergia entre as duas vidas da pessoa. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Pode ser que em alguns momentos seja desequilibrado para qualquer lado, isso faz parte da vida do empresário, ou pode fazer parte da vida do empresário, e é trabalho dele e, consequentemente, o nosso, julgar esse equilíbrio e harmonizar a todo momento essas duas demandas. Perfeito. Bom, e para vocês hoje, o que é sucesso além dos resultados financeiros? Ampla, né? Agora é sua vez. Ampla. Pergunta ampla, resposta curta? Eu acho que o impacto nas pessoas, nos clientes, no nosso time, como a gente falou, os consultores e consultoras da nossa estrutura, isso é o que mais marca, com certeza, é o impacto que a gente gera na vida das pessoas. Sucesso, ele, no meu ponto de vista, né, até porque eu sei o que eu estou falando, ele é muito de bastidor. Apesar de eu ser uma pessoa que sempre gostou de palco, não vou ser hipócrita aqui, desde que eu trabalho com consultoria financeira e cada vez mais eu vejo que o sucesso do bastidor é o que me move acima de tudo. Eu vou dar um exemplo que acabou de acontecer há 3 dias. Uma das minhas clientes fez um planejamento imobiliário e acabou de dar certo, né, o lance que ela fez no consórcio imobiliário, e ela vai adquirir um imóvel fantástico numa área nobilíssima de São Paulo. E uma pessoa super inteligente, que trabalha há um bom tempo em altíssimo nível, falando para mim, olha, sem você, eu acredito que eu erraria várias dessas ideias, desses pontos. Então, e eu não... Infelizmente, para mim, eu não tenho o hábito de postar os feedbacks positivos no Instagram. Mas, a despeito disso, esse sucesso de background faz muito sentido para mim. É o meu pai conseguindo viajar para a Europa na calada do Instagram. Os meus clientes trocando de carro e só eu que estou sabendo porque eu participei disso. É isso, né? E, acho não, né? Minha família, principalmente, né? Lorena e Elisa, meu ciclo familiar mais próximo ali. Ver a felicidade que o dinheiro preventivo principalmente consegue trazer para o ambiente familiar, não tem como deixar de lado, né? Apesar de o dinheiro não ser tudo, né? Ele é bastante coisa. E na visão de vocês, qual será o maior desafio financeiro para as próximas gerações? Minha vez, né? Sua vez. Maior desafio financeiro, eu tenho uma resposta mais objetiva e uma mais subjetiva para ancorar a sua réplica. Tá bom. Então, a mais objetiva é a seguinte: tá cada vez mais caro comprar qualquer coisa. E ainda que a inflação sempre tenha existido, a cada dia é mais difícil dar o primeiro passo, é mais difícil comprar o primeiro automóvel, é mais difícil comprar o primeiro imóvel. Então, cada vez mais será necessário planejamento financeiro, porque sempre se viveu sem planejamento financeiro, mas era possível conquistar. Hoje, sem planejamento financeiro, está beirando o impossível conquistar. Se faz cada vez mais necessário, Se faz né? cada vez mais necessário. Então, essa é a resposta objetiva. E agora, a subjetiva é: o dinheiro está cada vez mais virtual também. Então, eu estou ficando velho, então eu estou tendo quase aquela crise da meia-idade de ter medo do dinheiro na internet. Olha só. Todo o dinheiro, e se acontecer uma invasão alienígena e tal. Entendi. Aí se eu vou um podcast ou outro aí, bem, enfim. Não, esse aqui é bom. Tá? Mas aí, e aí? O dinheiro está todo na internet mesmo. Né? Não existe papel. E se o sistema financeiro que está todo dinheiro que nem existe... Para quem é da área das finanças e está ouvindo um especialista falar desse jeito, parece que o cara ficou doido. Mas eu estou falando que a massa costuma pensar mais, né? Porque geralmente as pessoas
tem esse medo. Então, e é cada vez mais virtual o negócio. Então, fica com essa resposta aí. Eu acho que mais marcante do que vai mudar, antes de mais nada, para mim, é o que vai se manter igual. Porque a grande dificuldade é porque tudo que a gente passa, tudo que a gente precisa passar, é reflexo de como está a vida no momento. Como está a sociedade. E a gente vê, gerações atrás, fala-se muito, né, no senso comum de como era importante comprar imóvel, como hoje em dia é outra coisa. Então, o que vai se manter é essa necessidade de se manter informado, de se manter bem planejado. Todas as outras dificuldades que vão surgir vão necessariamente ser especulação, porque elas vão depender do momento do mundo e da sociedade nos próximos anos. E não sou cientista político, econômico, para poder falar sobre as mudanças, mas eu acho que isso vai se manter. E quanto maior for a fonte de acesso de informações, como o Matheus estava falando, mais necessário vai ser fazer esse filtro e essa busca sobre informações. Bom, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu queria perguntar para vocês qual conselho vocês dariam para quem quer construir uma vida financeira mais saudável a partir de agora? Legal. Bom, planejamento financeiro, como já espero que tenha ficado claro, é para todos. Mas eu vou aproveitar um momento para fazer um agradecimento final, que deveria ter sido no começo, mas acho que vai ser mais legal agora. A cidade de Indaiatuba, que é uma cidade que nos acolheu, me acolheu, né? Não só a mim, como a minha família. Eu estou morando aqui há quase um ano já, só, né? Para quem é daqui, parece muito mais forasteiro. Mas eu quero não só trazer o que eu puder agregar como pessoa, mas principalmente o que a W1 Consultoria quer e vai agregar aqui para a cidade de Indaiatuba, uma cidade tão promissora, tão respeitada, com pessoas de alto poder aquisitivo, uma cidade que as coisas acontecem, né? Então, para que essa cidade continue acontecendo e que para que as pessoas que moram aqui em Indaiatuba, no Brasil inteiro, mas para quem mora aqui em Indaiatuba e quer continuar vivendo e ter um plano de aposentadoria, turma, vocês precisam de planejamento financeiro. E aí, se eu puder recomendar alguma empresa, acho que a W1 Consultoria cai bem. Cai bem, exatamente. Simplesmente venham conversem com a gente, conversem sobre dinheiro, sobre planejamento com as pessoas à volta. Isso já é um passo muito relevante. Até porque mais dicas do que já foram dadas aqui, a gente vai acabar caindo no generalista de novo. Exatamente. Nós vamos acabar cometendo a falácia de falar, não, todo mundo faça assim. Não, contrata um profissional, vai ser muito mais barato do que errar sozinho. Bom, gente, então para você que quer fazer uma consultoria financeira, entre em contato com os meninos pelo Instagram ou com o Matheus Kunde pelo número 1999-3645-278 ou com o Matheus Cardoso pelo número 16-9975-93-928. Queria agradecer a participação de vocês, muito obrigada por estar aqui com a gente. E para você que está nos acompanhando, não deixem de nos acompanhar sempre, nos seguir nas redes sociais. É isso, e até a próxima. Obrigado, Gabi. Nós que agradecemos, Gabi.